Está com a gente na linha o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, a propósito de um anúncio importante, mas também do próprio aniversário da cidade. E não é pela presença aqui do prefeito, não. Obviamente a gente tem que falar de tantos outros assuntos e do próprio aniversário do nosso Rio de Janeiro, mas apesar de muitas divergências aqui, discussões e muitas vezes críticas no programa, ontem mesmo a gente estava cobrando aqui no programa mesmo a questão da Cidade das Crianças em Santa Cruz, eu queria aproveitar e citar que o que a gente está cobrando de Petrópolis sobre o túnel extravasor, sem perspectiva, aliás, ficou sem manutenção e sem perspectiva dele ser concluído para tirar água de Petrópolis, foi algo que foi colocado em prática, e veja que a chuva terrível do Rio de Janeiro recentemente mostrou que a construção de piscinões e o desvio do Rio Joana, que basicamente, sei lá, acho que 90%, 80%, 90% dessa obra caminhou na gestão anterior de Eduardo Paes e a finalização ficou na gestão do Crivella para jogar a água do Rio Joana lá para a Baía de Guanabara, aí o prefeito vai poder complementar, mas foi uma obra que eu digo como engenharia, desde quando aconteceu a tragédia de Petrópolis há um ano, do quanto que a engenharia nos coloca à disposição hoje possibilidades para a gente impedir que isso aconteça. Você vê que qualquer foto de 100 anos atrás do Rio de Janeiro, a Praça da Bandeira alagava com qualquer espirro na cidade. Hoje não tem isso. Chove, às vezes alaga em outros lugares e a gente cobra, bate na prefeitura, etc. Mas o que eu estou querendo dizer é que se fizerem o túnel extravasor, talvez com aumento de capacidade, com engenharia que está à disposição, desviando os rios que estão ali, que tinham 15 metros de largura, hoje tem 3, e que cortam a cidade de Petrópolis com o crescimento todo, você tiraria a água e resolveria. E é isso, prefeito, que a engenharia coloca hoje à disposição e que precisa ser feito em Petrópolis e que sai em outras áreas eventuais do Rio de Janeiro, como própria solução da questão da discussão do Jardim Botânico quando tem chuva forte na cidade. Bom dia para o senhor. Bom dia, Rodolfo, bom dia, Vinícius, bom dia, Agatha, prazer enorme estar aqui com vocês. Acho que eu só vou falar lá com a Band agora no dia do aniversário, que é a primeira vez em muito tempo que eu recebo um elogio do Rodolfo. Mas olha, tirando aqui aniversário da cidade. Mas olha, tirando aqui a brincadeira, né? Essa situação das chuvas é muito complicada, não vou aqui me atrever a falar de Petrópolis, eu não conheço a circunstância lá, ali tem uma geografia, obviamente, bastante complexa, né? E aí você tem um conjunto de coisas, né? Você tem obras de engenharia, de fato, que podem resolver problemas, né? Então, os piscinões da Praça da Bandeira são um belo exemplo disso, né? Ali você pegou todo aquele sistema da Tijuca, com o desvio do Rio Joana, com os piscinões, você, hoje, para encher ali, acho que desde que foram feitos piscinões, encheu uma vez com uma chuva muito exagerada, não é que vai impedir, eventualmente pode até acontecer, mas não é mais aquela rotina. Você tem medidas que são medidas que você pode minimizar o impacto das chuvas, né? E essas são muito importantes também. Então, tem uma coisa que a gente faz aqui no Rio, inclusive na Praça da Bandeira, que é o seguinte: determinado nível de chuva chegou, esses lugares que a gente sabe que podem alagar, a gente literalmente fecha as vias e desvia o trânsito, né, para impedir que as pessoas fiquem paradas alagadas. Na Jardim Botânico, que ainda não houve uma solução definitiva, é isso que a gente faz. Chega um momento ali, atingiu um determinado índice pluviométrico, o time da prefeitura vai ali na altura da Pacheco Leão, da General Gazon, fecha a Jardim Botânico, fecha na Praça Santos Dumont, para que as pessoas não fiquem por ali, enfim. O risco aumenta, né? Se a pessoa para no engarrafamento, no alagamento e vê uma tromba de água. Então, é um conjunto de ações que precisam ser feitas, né? Agora, nós temos alguns desafios, né? Eu tenho, e me permita estar até avançando nesse tema demais, Rodolfo, mas como você provocou aqui, por exemplo, a gente tem uma coisa que o Brasil precisa investir, o governo federal tem que liderar isso, que é em previsão meteorológica. Eu acompanhei de longe a história lá, aquela tragédia em São Sebastião, e vi assim, havia uma previsão de que a chuva forte iria acontecer. Rodolfo, nós estamos desde o início do mês de janeiro, tem lá um boletim do Instituto Nacional de Meteorologia dizendo que do Oiapoque ao Chuí, não é do Oiapoque ao Chuí, é exagero, mas em 10 estados podem acontecer temporais, isso e aquilo. Quer dizer, então é um estado de alerta permanente. Né? A própria definição que a gente faz sobre o tipo de chuva, né? Moderada a forte. Eu leio moderada a forte, vale tudo.
né? Que tudo pode acontecer, só vai errar se nevar, né? No verão do Brasil ou do Rio de Janeiro. Então a gente precisa também sofisticar os instrumentos de meteorologia. Quem acompanha minimamente a meteorologia nos Estados Unidos, por exemplo, é um grau de precisão. Isso pode salvar muitas vidas, né? A gente tem as sirenes aqui no Rio, que é um instrumento super interessante, que a gente colocou ali em 2010, 2011, logo depois de uma chuva forte que tivemos, com o centro de operações comandando essas sirenes. Como a previsibilidade de chuvas acaba sendo muito fraca, o que às vezes acontece? As pessoas vão perdendo a crença na sirene. Exatamente. Então, são desafios, né, entre os vários, que têm a necessidade de obra de contenção, de grandes obras de engenharia, de planos de contingência. Tudo isso tem que ser feito. Mas uma coisa que eu não vejo ninguém falar é o seguinte: a gente precisa investir em previsão meteorológica no Brasil. Não sei se é usando satélite, enfim, não é minha especialidade. Aqui na prefeitura, nesse carnaval, teve um dia, e aí, por favor, eu não quero aqui criar uma polêmica com a comunidade meteorológica, mas teve um dia que a gente tem um sistema chamado Alerta Rio aqui, temos os meteorologistas próprios, temos radar, e dizia, olha, vai ter uma chuva de moderada forte no domingo à tarde. Aí a gente tem um outro sistema que é com a IBM e numa parceria com a NASA. Ali dizia, não vai chover nada. E eu também ouso acompanhar aqui o sistema do meu telefone, né, que acaba sendo um sistema interessante, tem muito aplicativo hoje que fornece essas informações, e aí dizia que podia ter uma chuvinha fraca à tarde. Enfim, no final ganhou da IBM e da NASA. Mas já teve outras vezes, cada um dava uma previsão e ganhava. Então, às vezes, fica uma coisa meio astrologia mais do que meteorologia. Isso pode ajudar a salvar muitas vidas. Então, aqui fica o recado. A Prefeitura do Rio tem acordo com NASA, tem meteorologista próprio, comprei radar, temos sistemas de pluviômetros, isso e aquilo, mas seria interessante o Brasil ter aí uns satélites, enfim, e uma cultura de mais investimento na previsão meteorológica. A gente vai, obviamente, para o assunto principal, mas só para colocar que isso que o prefeito falou foi até tema do Canal Livre do último final de semana. Eu até citei o prefeito Eduardo Paes em determinado momento, porque a gente tem uma imprevisibilidade tão grande, e eu falei do exemplo positivo dos Estados Unidos, que eu lembro que uma vez o prefeito soltou um comunicado no Rio de Janeiro de que ia ter uma tempestade, mandou todo mundo voltar para casa mais cedo, etc, etc, etc. Foi um negócio de um pega pra capar à tarde, um nó no trânsito do Rio de Janeiro, todo mundo voltando para casa desesperado, porque havia esse alerta. Não caiu uma gota d'água. Não choveu e virou meme. O prefeito virou meme, zoado em tudo que era lugar, porque a cara dele... Aquele dia, eu confesso a você, Rodolfo, eu fiquei no meu gabinete da prefeitura, eu quase comecei a rezar para chover, fazer a dança da chuva. Para não caísse uma gotinha, porque a desmoralização foi tão grande, né? E você me lembra de um outro dado aqui, comparando com os Estados Unidos. Uma outra coisa que a gente precisa entender, mudar a cultura do Brasil, é o seguinte: as pessoas acham que cai uma chuva enorme e que o governo tem que limpar tudo, que não tem que alagar e tem que estar tudo pronto no dia seguinte. Não é assim. Então, assim, as pessoas têm que aprender, e governos têm que criar esse protocolo. Aqui na cidade do Rio a gente tem, que foi um pouco uma vez, eu não sei se você lembra, em 2010, teve de madrugada, a chuva foi muito forte, eu ainda não tinha o centro de operações. Eu lá para as 4 horas da manhã fui informado que a situação era muito grave na cidade e comecei a ligar para as rádios, a Band News eu usei naquela época, e dizia, por favor, ninguém saia de casa, né, porque isso atrapalha os órgãos públicos, além de colocar as pessoas em risco. Nos Estados Unidos, quando você tem lá um storm daqueles de neve, né, que às vezes é menos grave do que o que a gente enfrenta aqui com a chuva, pelas características da água, né, as pessoas day off. Ninguém sai de casa, não tem escola. Então, assim, a gente também precisa entender, né? Precisa ter um protocolo. De novo, aqui no Rio a gente tem, né? O centro de operações, em determinado cenário, ele determina, claro, passada a aprovação do prefeito, que, olha, está todo mundo proibido de sair de casa hoje, que você não proíbe de sair de casa, né? Mas você recomenda. Sim. E a experiência que a gente tem, inclusive nesse dia que era um alarme falso, como você disse aí, é de que as pessoas, elas entendem, né? E outra coisa, evitar se deslocar durante uma tempestade muito forte. Não dá, né? Você se coloca em risco, atrapalha os órgãos públicos, eventualmente você tem alagamentos, bolsões de água que acontecem na cidade, que não são grandes problemas de infraestrutura. É que estava no horário de coleta do lixo, final de tarde, e aí aquele lixo todo com a chuva foi para o ralo.
Tá, porra, a gente precisa que a Conlube, que é a companhia de lixo aqui, vá imediatamente no lugar e tire, né, limpe o ralo. Perfeito. Então, assim, a gente tem que aprender que eventos assim não podem ser tratados como se a gente estivesse num dia normal. Vamos todo mundo sair, trabalhar normal, vamos botar as crianças na escola, e as ruas estão alagadas, morreu um monte de gente, está cheio de coisa deslizando, e ainda está chovendo, a gente acha que é normal. Não é normal. Prefeito, antes de virar de assunto aqui, mudar de assunto, essa discussão sobre meteorologia no Brasil, eu tenho tido muito com a nossa meteorologista, a Laura Ferreira. Fazendo uma comparação com os modelos matemáticos americanos e com os supercomputadores americanos. O que ela afirma, prefeito, é que lá não existe o que existe aqui, que é a tempestade tropical, num país tropical. E que é muito difícil prever a volumetria de chuva. Por exemplo, para São Sebastião, a previsão, salvo erro, Rodolfo, eram 200 milímetros. E choveu 600 e tanto. Daí a dificuldade de a gente precisar e daí a dificuldade de se ter um alerta confiável que a população, de fato, olha, não saia de casa e não sabe porque vai chover, e de fato choveu. É isso, Rodolfo. Enfim, é um debate que eu não me considero em condições de entrar, quer dizer, você tem essa coisa, né, aqui no Rio, todas as vezes que a gente passou por uma situação difícil, era um pouco sempre essa história, quer dizer, a massa entrou e ela parou no maciço da Tijuca, no maciço da Pedra Branca, estacionou ali, você tem uma chuva concentrada, que eu imagino que é o que tem acontecido em São Sebastião. Então, assim, mas eu fiz esse centro de operações, a gente começou ele utilizando muito a IBM e os modelos matemáticos da IBM. Eu acho que mais investimento, não estou querendo culpar os cientistas, aqueles que trabalham com meteorologia, mas óbvio que deve ser mais difícil, mas a gente pode chegar a um nível de previsibilidade. Esse alerta que o Instituto Nacional de Meteorologia, ou a Defesa Civil Nacional, dá, você pode ir lá no seu telefone aí, você vai olhar o negócio do tempo, lá tem alerta para a região, aí tem, vai literalmente do Rio Grande do Sul até Belém. Qualquer lugar desse pode acontecer uma tragédia nesses dias. É quase um pouco aquele negócio, eu informei, se tem alguma lambança aí, a gente diz que já informou. Eu acho covarde isso, né? Então, por isso é que eu faço questão aqui de defender o prefeito de São Sebastião, não o conheço, né, mas faço questão de defender porque todas as cidades, uma quantidade enorme de cidades brasileiras, tinham alerta para aquele fim de semana, inclusive o Rio de Janeiro estava nesse alerta, né, mas não caiu uma gota d'água aqui. E lá caíram 600 milímetros. E esse alerta já vinha há um mês, 2 meses. Né? Então, é um pouco, sabe às vezes a sensação que eu tenho é isso, é igual moderado a forte. Né? Moderado pode ser fraquinho, forte pode ser fortinho, né? Fortão. Então, se não levar, acertou. Né? Então a gente precisa sofisticar isso para de novo. Eu imagino que tem que comprar seu computador, equipamentos, satélites, radares, enfim, uma série de coisas que eventualmente não existem. Bom, prefeito, vamos entrar no nosso assunto. Hoje é aniversário da cidade e o senhor colocou como uma pauta importante, uma entrega importante, a entrega de mais de 100 ônibus desses novos que foram comprados pela prefeitura, esses amarelos aí, para o sistema Transcarioca, que é o segundo BRT que foi inaugurado no Rio de Janeiro. O primeiro foi a Transoeste, saindo do Alvorada em direção à Zona Oeste do Rio de Janeiro. Depois foi esse, o Transcarioca, que corta Jacarepaguá, Madureira, subúrbio do Rio, integra com transporte como, por exemplo, de trens e vai até o aeroporto Tom Jobim. E a entrega, eu queria que o senhor detalhasse que entrega é essa, lembrando que hoje o transporte, desde o início da sua gestão, esse transporte do BRT, ele está sob intervenção, e eu também queria ouvi-lo até quando, se é algo ad eterno, se o senhor quando fará, parece que já há consultas nesse sentido para em breve voltar a ser um transporte concedido, e que entrega é essa hoje, além de ônibus e estações também para o sistema Transcarioca, que movimenta dezenas de milhares de pessoas por dia. Um breve histórico, Rodolfo, né? Só para lembrar, em 2016, quando eu saí da prefeitura, nós tínhamos 3 corredores, Transoeste, Transolímpica e Transcarioca. Esses 3 corredores tinham 400 ônibus e transportavam 450, 500 mil pessoas por dia. Quando eu voltei no início de 21, você tinha 120 ônibus transportando 100 mil pessoas por dia. Né? Então, foi destruído esse sistema. O BRT é um sistema, e isso é provado mundialmente, que se bem operado, né, com ônibus e com qualidade, ele melhora muito a vida das pessoas, como melhorou aqui no Rio. Né? Inegável. Óbvio que com abandono nada resiste.
Ele foi abandonado. Para você ter uma ideia, das 150 estações, 46 estavam fechadas, abandonadas, já foram todas recuperadas. Então, nós temos um conjunto de ações, né? Infelizmente, as coisas da burocracia e esses procedimentos são mais lentos do que a população demanda, e com razão, do que eu gostaria de fazer. Então, por exemplo, o ônibus, você tem que comprar ônibus, você não encontra na prateleira do supermercado. Tem que licitar, para tomar preço, compra, e o sujeito, quando você compra, ele vai fabricar o ônibus, né? Você não chega numa concessionária e compra. Então, nós compramos quase 600 ônibus, né? Eles estão começando agora a chegaram já os da Transolímpica, que já está toda reformada e com ônibus novos, e hoje a gente faz isso com a Transcarioca, que é o corredor que carrega mais gente, que transporta mais gente. O que a gente fez no caso do BRT? Nós fizemos uma intervenção inicialmente, assumimos o comando da empresa privada, e isso se transformou depois numa encampação. Hoje o BRT é estatal, né? Ou seja, esses ônibus todos estão sendo comprados aí, estão sendo comprados com o dinheiro público, né? Com o imposto que as pessoas hoje pagam no Rio de Janeiro, e, portanto, a gente sempre chama atenção, né? Tem que tratar com carinho sempre, mas, pelo amor de Deus, não vamos quebrar os ônibus novos, enfim, danificar os ônibus novos. Né? E essa empresa hoje é toda tocada pela prefeitura. Mas é óbvio, Rodolfo, que não é papel do Estado, lato sensu, ficar trocando, imagina, licitar lanterna de ônibus, rebiboca da parafuseta de ônibus, pneu, né? Isso tudo, pelas regras de poder público, é muito complexo. Então, o que a gente quer fazer? Nós vamos voltar a conceder esse serviço, hoje ele é nosso. Nós devemos colocar agora, nos próximos 30 dias, uma licitação na rua, como se disse, há uma consulta a diversos operadores do sistema de ônibus pelo mundo, para a gente entender como é que era o modelo ideal. Nos próximos 30 dias isso entra. Essas licitações são complexas, há muita disputa, é uma licitação internacional. Acredito eu que demora aí uns 6 meses até você ter uma finalização. Enquanto isso, a prefeitura vai tocando e zerando o sistema. Vamos botar esses 600 ônibus novos, então, praticamente, sei lá, reconstruindo a Transoeste, e eu admito aqui, foi construído no meu governo, como foi o primeiro BRT, ele veio com uma série de problemas, a pista de ônibus era de asfalto, fica toda estourada, então estamos colocando tudo de concreto, melhorando estações, transformando em terminais que foram subdimensionados, daí somou o abandono do sistema nos últimos anos, e aí virou um caos. Então a Transoeste é a última, porque nós estamos fazendo muita obra ali. A Transbrasil, até o fim desse primeiro semestre, nós começamos uma abertura gradual da Transbrasil, e eu quero garantir aqui aos ouvintes que se utilizam de BRT. Eles vão voltar a ter um BRT confortável, rápido, uma frequência adequada e mudando a vida das pessoas, né? Infelizmente, não com a rapidez que eu gostaria. E tem sempre a lição, né? Nós vamos deixar arrumado o BRT. Agora, se amanhã quiserem abandonar de novo, vai ficar ruim de novo, né? Como tudo na vida. Então, é muito importante que as pessoas entendam isso e, principalmente, cuidem. Tem uma coisa de zelo com as coisas da cidade, com a coisa pública. Isso não é da prefeitura. A prefeitura é uma abstração. A prefeitura vive do imposto que cobre de todos nós, cidadãos. Eu, como cidadão, pago lá o meu IPTU e a prefeitura vive disso. Então, é o seu dinheiro, é o dinheiro de quem está nos ouvindo, quem está nos vendo agora, que compra essas coisas todas e que faz essas obras. As pessoas têm que ter um pouco mais de zelo. Prefeito... Passando a bola para a Ágata, só para dizer sobre o sistema do BRT, Ágata, temos exemplos em Curitiba, temos exemplos em São Paulo, que não é a mesma coisa, perdão, mas é muito semelhante. Temos exemplo em Medellín, temos exemplo nos Los Angeles tem, você tem Istambul na Turquia, tem, é um modelo adotado. Então dá para dar certo. Você tem Teherã, você tem BRT, né, e que funciona muito bem. Então é um modelo, é uma solução brasileira, né, do falecido grande arquiteto, prefeito de Curitiba e urbanista Jaime Lerner, que é uma solução. O ideal era botar metrô em tudo, também acho, só que o problema é que custa 20 vezes mais. Então, enquanto você não consegue levar trilho para tudo, né, você tem um sistema que é muito melhor do que esse sistema de ônibus que a gente vive da realidade da maior parte das cidades brasileiras. Ele é mais rápido, ele é mais confortável, ele prioriza o transporte coletivo,
né? Você pega os ônibus engarrafados junto com os carros. BRT não, BRT, às vezes você vê ali na Barra da Tijuca, Rodolfo, da Transoeste, nós temos ali na Avenida das Américas 5 faixas para carro, uma para BRT. Aquele BRT que passa batido, né, passa sem trânsito, ele está levando mais gente do que aqueles carros todos que estão engarrafados nas 5 faixas. Agora, é óbvio, para tirar aquela pessoa do carro e usar o transporte, ele tem que estar com qualidade. Senão ninguém vai. O cara prefere ficar engarrafado no carro dele do que andar numa coisa totalmente desconfortável, insegura, né, velha, lotada, sem regularidade de horário. Então, o sistema funcionando bem, ele é uma super solução, sim. E aí, falando, Agatha, desculpa, prefeito, sobre essa galera que, às vezes, tenta arrumar um jeito porque não quer ir amassado dentro do BRT, não quer pegar BRT com barata, quebrado, porque no meio do caminho vai encontrar um problema. Num cenário melhor, a prefeitura já conta com a expectativa de aumento de passageiros? Vocês têm esse cenário já? Porque hoje o BRT está lotado. Para frente... Salvo engano meu, Agatha, no caso da Transolímpica, está aqui, no fim de 2020, início de 2021, a Transolímpica estava carregando 20 mil pessoas, transportando 20 mil pessoas. Com esse aumento que a gente fez aí no final do ano passado, colocando ônibus novo, frota nova, reformando estação, já estamos transportando 35 mil pessoas, aumento de 60%. Né? Então, hoje a Trans Carioca já transportou 250 mil pessoas, está transportando 80 mil pessoas. Porque o sistema perdeu credibilidade. Eu sei que vai para o carro. Então, né, se colocando um sistema confortável, adequado, né, transporte público é sempre transporte público. Você não vai ter muita gente em pé. Pode ser um em pé normal, não precisa ser aquele em pé que você quase cai da porta. Né, um ônibus que é mais uma sauna do que um ônibus. Então, nosso esforço é para isso. Infelizmente, né, sem a rapidez e a celeridade que a gente gostaria, por esses obstáculos que são naturais do poder público, na tomada de decisão. Né, eu acompanho isso muito pessoalmente, desde o meu primeiro dia de governo. Tem um grupo aqui que envolve o prefeito pessoalmente, procurador-geral, controlador-geral, secretário disso, secretário daquilo, olhando toda semana, se reunindo para dar solução para esses problemas. Mas as coisas têm uma burocracia em poder público que a gente tem que respeitar, até para depois não ser acusado lá na frente de não fez licitação, comprou por emergência, tal, enfim. Esses riscos eu não quero mais correr na minha vida. Prefeito, já que o senhor falou de sauna começa com S de subsídio. Então hoje a gente tem o poder público podendo falar mais grosso do que poderia falar antigamente, porque agora é dinheiro do poder público, da prefeitura, no caso do transporte coletivo, e também redução de subsídio quando eu não tenho o ar-condicionado ligado. E o senhor citou no nosso encontro com jornalistas no final do ano um dispositivo, uso de tecnologia para verificação do funcionamento do ar-condicionado nos coletivos. Como é que está a implantação desse negócio, prefeito? Porque a partir do uso da tecnologia, eu vou poder aferir com exatidão onde está funcionando e onde não está funcionando, correto? É isso mesmo. Primeiro, Vinícius, eu evitei muito, né, no meu outro governo, eu fiz a concessão, e eu proibi subsídio. Graças a Deus, eu proibi subsídio, né, porque com tudo que aconteceu no setor de transporte do Rio, se eu tivesse dado subsídio, né, por mais que fosse mais correto do mundo, ia dar confusão para o meu lado aqui. Então, graças a Deus, nunca teve subsídio aqui no Rio. Nesse governo, como é que a gente introduziu o subsídio? Nós fomos à Justiça, o Ministério Público junto, as empresas, os concessionários juntos, e ali foi feito um acordo judicial. Dali a gente aprovou uma lei na Câmara de Vereadores e a gente, então, passou a praticar o subsídio. Né, porque a gente vive um momento em que você tem um aumento de desemprego muito grande, aumento de combustível, diminuição de número de passageiros, está acontecendo no Brasil inteiro. E mesmo que esses concessionários de transportes fossem a Madre Teresa de Calcutá, que não é o caso, mesmo que fosse, né, hoje o sistema é deficitário. Então tem que aportar recurso público. Isso, óbvio, né, tem um lado ruim que você gasta, né, isso podia estar sendo investido em outras coisas, mas, como você disse, aumenta o seu poder de barganha para fazer cumprir as regras. Né? Por isso é que a gente quer concessões novas e com mais poder de força do poder municipal. Nós retiramos de subsídio esse mês, aumentou de 3 milhões por causa do ar-condicionado, mas, como você disse, ainda é uma fiscalização frágil. Por quê? Porque não tem tecnologia ainda. A gente tem um prazo para os ônibus colocarem isso até, salvo engano, junho ou julho. Porque tem um prazo de aquisição, colocar em todos os ônibus.
E aí a gente consegue fazer essa fiscalização. Por exemplo, no meu outro governo, quando eu fiz a concessão, eu exigi GPS em ônibus. Então, hoje eu consigo verificar quantos quilômetros o ônibus rodou e se manteve a frequência, o número de ônibus daquela determinada linha, a partir do GPS. Eu não preciso de fiscal. É numa tela de computador aqui, no meu gabinete, estou aqui na sala, né? Tem uma parte desses quadros bonitos aqui da Praça Mauá, tem outra aqui que são telas de computador. Né? Eu consigo aferir quantos ônibus tem na rua, quantos ônibus estão circulando, se determinada linha está cumprindo aquilo que a prefeitura determinou. Então, essa tecnologia vai diminuindo as possibilidades de corrupção cá entre nós, né? Enfim, do sujeito que é fiscal e amigo lá do empresário de ônibus, e também dá uma agilidade muito grande, né? Então, isso tudo vai melhorando. Prefeito, deixa eu puxar outro assunto, né? Então, hoje a gente tem aí uma entrega de 110 ônibus novos, articulados, ônibus para o BRT Transcarioca. Então, quem circular pela Transcarioca só encontrará esses ônibus, é uma troca integral, e a Prefeitura também diz que neste dia de hoje, de aniversário do Rio de Janeiro, também está entregando todas as estações da Transcarioca, além do que disse já o prefeito para frente, a reforma da Transoeste e a entrega gradual ainda no primeiro semestre deste ano da Transbrasil, que no final das contas vai ser o corredor com maior movimentação ali na Avenida Brasil. Mas até para poder também tocar em outros assuntos com o senhor, eu queria rapidamente falar de um tema, muitos ouvintes, prefeito, falando sobre o Carnaval de Hernani Cardoso esses dias. O senhor obviamente deve ter visto isso. Enfim, a gente sabe que é uma logística complicada, até mesmo para Sapucaí, mas naquela área com instalação de arquibancada, com ocupação de via, com fechamento, foi um caos. Diante de tantas e tantas reclamações, e não foi só um dia, foi antes, foi agora de novo essa semana por causa de outro desfile que ia acontecer nesse último fim de semana e por aí vai, a gente chegou a falar no ar, eu não sei o que a Prefeitura, como o senhor está dizendo desse tipo de discussão no próprio Centro de Operações, sempre se pensa num carnaval olhando para o outro. O que poderia se aprimorar nesse esquema? A gente chegou a pensar, poxa, será que não vale pegar durante a madrugada e trazer, e eles fazerem o esquenta no fim de semana anterior, lá na Sapucaí, ou nos dias anteriores, antes da Série Ouro? Eu não sei, a Prefeitura olhou para isso e olha no sentido de aprimorar, dado o caos que foi no trânsito naquela região, que eu não quero tirar, pelo amor de Deus, a importância, a história, Intendente Magalhães, as escolas, o berço do nosso samba. O senhor convive muito e conhece como portelense, enfim, e sabe da importância, jamais. Mas a cidade, obviamente, também cresceu muito e foi um verdadeiro caos por ali, né? Enfim, aí teve um lado bom, é óbvio que você conseguiu na Hernani Cardoso, a infraestrutura foi muito melhor, mas de fato se gerou um transtorno para os moradores ali, né? Isso é incontestável. Então, muito provavelmente, ou certamente, nós não faremos lá de novo no ano que vem. E eu estou atrás, Rodolfo, de fazer uma espécie de passarela do Samba 2, que é muito menor do que a Marquês de Sapucaí, mas isso aqui eu estou dando exclusivo agora aqui para a Band. Né? A gente está buscando ali pela própria Zona Norte, buscando não tem ruas, né, que são mais largas, que não tem ninguém morando, que às vezes tem galpões vazios, né? Ali é uma passarela de 400 metros, não é muito grande, né? E, de novo, não precisaria uma estrutura muito grande de arquibancada, de camarote, essas coisas. Então, nós estamos estudando isso já. Se for uma coisa pequena, dá até para fazer uma construção para o ano que vem. Se não der, dá para já mudar com estruturas temporárias, como a gente faz o carnaval. Então, a ideia, né, a intendente, ela de fato, ela tem muito pouco espaço para que você monte estruturas, para o deslocamento das escolas, para o acesso, para a hora que você tem a desmobilização da escola, né? E a mesma coisa aconteceu na Hernani Cardoso, quer dizer, melhor a estrutura, deu para fazer mais coisa, mas com muito transtorno. Então, é isso que a gente está pensando nesse momento. A gente, como você disse, sempre que acaba um carnaval, ainda não é essa semana, que a turma que fica virada ali no carnaval, não estou dizendo virado sambando, não, a turma que trabalha atrás de bloco e tal, eu sempre deixo uma semaninha para eles respirarem, porque eu passo o carnaval inteiro dando muito cascudo aqui na turma da prefeitura para as coisas saírem direito. Então, a gente deve fazer o que a gente chama de um debriefing na semana que vem, né, onde a gente olha tudo que aconteceu, vê problemas. Por exemplo, os blocos, né, nós acertamos muito, diminuindo o número de blocos, especialmente na Zona Sul, né, que estava muito... E é importante entender isso, porque se você exagera, você vai gerando um ódio ao carnaval dos moradores. Isso é muito ruim, né? Então,
deu uma polêmicazinha aqui quando eu diminuo o número de blocos, mas no final isso gera uma simpatia maior da população. As pessoas ficam com raiva do carnaval. Quem sai no bloco adora, o outro quer matar, né? Outra coisa, com o Lube agiu com muita eficiência, muito mais eficiências do que outros carnavais. Passava o bloco, com o Lube deu um show. A Polícia Militar do Governo do Estado fez um belo trabalho com essa coisa de fazer um perímetro em que você faz uma barreira de checagem anterior. Isso inibe bandido, né? É óbvio, tem o furto que acontece, enfim, essas coisas acabam nessas multidões acontecendo, mas aquela história do delinquente que ia para cometer crime, o sujeito sabe que ele vai ter que passar por uma barreira da Polícia Militar. A PM já fez isso no Réveillon e foi um sucesso, Réveillon em Copacabana. Então, eu acho que nós tivemos muitos acertos nos blocos esse ano. E, claro, tem sempre coisas para melhorar, para ajustar. A área de dispersão ali na Sapucaí, que tinha ocasionado a morte de uma criança no ano passado, né? Enfim, foi muito mais bem administrada, não tinha criança também por ali. Então, isso tudo são avanços que a gente quer fazer já para o carnaval do ano que vem. Ô, prefeito, já que o senhor deu o lead aí, então roda o VT. Já que o senhor anunciou, vamos entender direito o que é essa Sapucaí 2. Onde ela vai ser exatamente? Em que trecho vai ser? O senhor falou ali na Zona Norte, em alguns barracões. Eu estou pensando em alguma coisa próximo, nas margens da Avenida Brasil. Eu não decidi ainda, tá? Estamos olhando algumas áreas, eu tenho algumas ideias, mas estamos pensando em coisa próxima à Avenida Brasil. A Avenida Brasil, você tem pontos de degradação da vida urbana muito grandes, né, por uma série de motivos, principalmente a insegurança, empresas saíram. Então pode ser que seja uma coisa ali às margens da Avenida Brasil. Estamos vendo ainda, não decidimos, né? Mas o que provavelmente vai acontecer, se esse for o local definitivo, a gente, se der tempo, faz até já a obra, né? De novo, não é uma obra complexa. Você tem na Intendente Magalhães, você tem basicamente 5.000 pessoas de arquibancada e você tem uma espécie de uma geral, né, que é uma coisa que populariza muito o carnaval da Intendente Magalhães. Então as estruturas são muito mais simples. O Sambódromo é outro padrão, né? Tem, sei lá, 100.000 pessoas ali no Sambódromo por noite. Então, nós estamos procurando alguma coisa que comporte isso, rua larga, né, e alguma área muito degradada, abandonada. Então tem algumas coisas que eu estou olhando na Avenida Brasil, mas ainda não está totalmente fechado. E uma outra coisa, para eu dar logo o lead 2, Amanda. Nós vamos fazer ali perto de onde nós estamos fazendo o terminal Gentileza, nós vamos fazer a Cidade do Samba 2, né, que é uma cidade do samba menor, a gente está chamando de Fábrica do Samba. É uma fábrica do samba, uma cidade do samba menor, né, mas com galpões estruturados para as escolas do grupo de acesso. Então, o que está acontecendo? A partir do momento que a região do Porto está avançando, nós já temos 6.000 unidades vendidas no Porto Maravilha, que é uma excepcional notícia. Esses galpões que as escolas usavam provisoriamente, eles começam a virar prédio, né? Então, essa estrutura precisa ser feita. Nós já estamos apropriando uma área ali perto do Terminal Gentileza, em São Cristóvão, e vai ter ali uma espécie de Cidade do Samba 2. Só para série ouro, prata e bronze não, né? Calma, deixa para depois eu pensar. Uma coisa de cada vez, né, prefeito? Pelo amor de Deus. Deixa aproveitar que a gente está falando da Zona Norte, a gente, falando no ano passado da demolição ali de 2 prédios que vai ser, né? A gente espera o Parque Piedade, antiga Gama Filho. Em que pé está esse projeto do Parque Piedade, prefeito? Porque o que a gente tem recebido de moradores ali daquela região é que a obra não começou e que tinha um imbróglio envolvendo a desapropriação do local. É isso. Até peço, né, ajuda aí da Band, né, tentar entender o que está acontecendo, fazer pesquisa jornalística, né, mas como ali tem uma massa falida da Gama Filho, surpreendentemente o Tribunal de Justiça mandou todas as ações, tirou das varas de fazenda pública, que é onde a gente faz desapropriação aqui, flui muito bem, para as varas para uma vara empresarial. Então, o liquidante lá da Gama Filho quer cobrar por um terreno, sei lá, abandonado há tantos anos e que não vale muita coisa assim, quer cobrar uma fortuna da prefeitura, assim, mais ou menos o triplo do que a gente avalia. Ele avalia em 300, a gente insiste em 100. Não sei se são exatamente esses os valores. E aí não dá, né? Então, o que a gente espera é que a gente tenha, né, a decisão do juiz o mais rápido possível. A gente quer pagar o valor justo, enfim, a Gama Filho aí tem seus problemas, eu não tenho nada a ver com isso,
né? Estou usando dinheiro da cidade, da população, o projeto está prontinho. Eu nem apresentei ainda o projeto por isso, né? Porque eu não quero gerar uma expectativa de algo que eu dependo da justiça para fazer. O que a gente já avançou muito é o Parque Realengo, né? Ali em Realengo, que vai dar até inveja no Parque Madureira, e agora vamos fazer a licitação do Parque Cesário de Mello na Zona Oeste. Né? Então são 2 parques públicos do padrão do Parque Madureira, de muita qualidade, e eu quero muito fazer o da Gama Filho, né? Ali na Piedade, mas nós estamos com esse probleminha aí. Eu espero que agora, aí, ao longo do mês de março, a gente encontre uma solução junto ao Poder Judiciário para isso. Eu vou ter que, Agatha, já na sequência, eu vou ter que, infelizmente, deixar, prefeito, que eu tenho uma reunião com todo o time aí do UFC. Imagina se eu vou me atrasar demais para o pessoal do UFC. Eu não volto para cá, mas... E é o pessoal, inclusive, que organizou recentemente. O senhor, obviamente, participou desse evento no começo do ano, lá na Junesse Arena, o Rio recebendo um evento gigantesco aí de UFC, a volta do MMA ao Rio de Janeiro. Enfim, que hoje é transmitido aqui na tela da Band. A gente vai conversar justamente sobre próximos passos aí de até... Mas eu estou gostando bem mais de você hoje, menos MMA, então não se empolga antes da sua saída, não. Não, então só a última pergunta, prefeito, só uma coisa que tem me incomodado muito, e acredito que o senhor também, que é a questão da interminável novela da ciclovia da Niemeyer. A gente já viu de tudo ali, tem ainda um trecho que não foi reconstruído, a coisa parou. Me parece que tudo que tinha na encosta para ser feito foi feito, e tem um imbróglio, um pouco quase que nos termos do que a gente tinha dos ônibus, e que o senhor agora há pouco falava que botou todo mundo na mesa para negociar e acabar com aquilo. A gente construiu uma ciclovia, mais de 40 milhões de reais, tivemos a tragédia, o erro da construção na gestão do senhor, o senhor já falou sobre isso abertamente, com 2 mortes, depois houve deslizamentos levando o trecho da ciclovia. Uma parte foi reconstruída, aquela parte onde lá atrás as 2 pessoas morreram. Não entendo nada de ciclovia nem de construção de obra. Então, mas sou responsável político pelo que acontece no meu governo. Então, eu exigia que todos os estudos do mundo... Pra você ter uma ideia, provavelmente na semana que vem a gente vai levar vocês para conhecerem. Nós montamos uma piscina no Instituto aqui de Hidrologia, aqui do Caju, em que a gente simula a ciclovia da Niemeyer e as ondas batendo. Né? Então, fizemos estudo de batimento oceanográfico, estudo disso, cobra de contenção. Então, assim, nós já estamos licitando a obra, ela vai começar esse ano, a gente, se Deus quiser, termina esse ano, e vamos mostrar para a sociedade, para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, que ela está absolutamente segura. Claro, ela vai ter plano de contingência. Choveu demais, risco de deslizamento, tal, como em tudo. Eu disse aqui, se a gente fecha a Praça da Bandeira, pode fechar uma ciclovia também. Né? Então, ela vai ser aberta. E o plebiscito eu não sei como é que eu vou fazer, não. Te confesso que acho que vou botar uma urnazinha lá na praia do Leblon de São Conrado para ver como é que dá esse negócio, fazer boca de urna para voltar a ciclovia. Prefeito, obrigado. Essa informação é extremamente relevante. Então tá aí, tem uma licitação já para a obra ser feita da ciclovia, previsão de terminar até o final do ano, e esse estudo vai ser apresentado na semana que vem. Dentro do meu estilo sincero de ser, né, aquela coisa, empolgação de candidato em campanha, agora eu tenho que dar um jeito de fazer um plebiscito, vou ver aqui como é que eu faço. Eu pensei nisso, né? Eu já tinha captado essa mensagem do seu arrependimento na entrevista, quando o senhor falou, não, vou fazer ali na área. Eu falei, aí já se arrependeu. Eu vou pegar, a minha mãe mora em São Conrado, eu acho que eu vou fazer no prédio dela, que eu acho que lá ela consegue os votos favoráveis para mim. Te ajuda, né? Prefeito, a Agatha e o Dônula têm, eu acho que 1 ou 2 perguntas. Eu vou ter que sair, mas queria, através do senhor, que enfim é o nosso alcaide, parabenizar a cidade de uma maneira geral pelo dia de hoje, torcer. Eu sempre digo que a gente não pode ser o quanto pior melhor. Jamais. Independente se é o Eduardo Paes, se é o Cláudio Castro, se é agora o Lula, a gente tem que pensar no que é melhor para o Rio, que é melhor para o Brasil. E quando muitas vezes a gente, inclusive, diverge, fiscaliza, bate, critica e papapá, a gente está brigando pela cidade. Você não faz isso nunca. Você não faz isso nunca, mas... Então, assim, é do jogo e a gente tá brigando pela mesma coisa. Mas por isso que eu digo que eu torço muito, eu falei isso para dizer o seguinte, eu torço muito de verdade
para que essa reconstrução do sistema, com 110 ônibus novos na Transcarioca, estações reformadas e por aí vai, que ela dê certo, inclusive depois avançando na Transoeste e na Transbrasil. A cidade investiu bilhões nisso, as pessoas necessitam de transporte e a gente quer, obviamente, que as coisas melhorem para a vida de pessoas que sofreram, estão sofrendo muito ainda e sofreram demais, historicamente, décadas e décadas, com transporte na capital. Prefeito, um abraço, até a próxima oportunidade. Olha, eu vou Tchau, só aqui dizer para você que eu estou iniciando a campanha. Eu sei que você está sempre aqui no Rio, mas Rodolfo volta para o Rio de vez. Johnny Sade, manda a Band inteira para cá, que a Band vai ser mais feliz e o Rodolfo também. Muito bom. Um abraço, prefeito. Tchau, tchau. Até a próxima. Bom dia. Tchau, Valeu, Agatha. Prefeito, já encaminhando aqui para o final da pergunta, da nossa entrevista, o Conselho Nacional de Justiça decidiu afastar o juiz titular da 7ª Vara Criminal do Tribunal Regional Federal, Marcelo Bretas. O senhor postou hoje no Instagram, inclusive num tom quase que de celebração. E eu não teria como não repercutir com o senhor uma reportagem assinada pelo Otávio Guedes, querido colega do Globo, dizendo que o senhor teria sido ameaçado durante a campanha de 2018 por um advogado ligado ao juiz Marcelo Bretas. O tal advogado, repito, segundo a reportagem, teria dito: nosso candidato é o Witzel, se você pegar pesado na campanha contra ele, nós vamos te prender. O senhor confirma esse encontro com o advogado, prefeito? Olha, o que a gente espera do Poder Judiciário? Eu estou há 30 anos na política, já disputei um monte de eleição, ganhei a maioria, mas perdi algumas. E perder e ganhar faz parte da democracia. Às vezes você tem mais votos, às vezes você tem menos votos. Vida como ela é. O que não dá para aceitar é que o Poder Judiciário, no caso, alguns membros, poucos membros do Poder Judiciário, interfiram no processo político, como foi feito em 2018. Com esse ex-juiz agora ajudando o ex-juiz de então. Eu acho que todo mundo que acompanhou minimamente aquela eleição viu, primeiro, a relação explícita entre ambos, o grau de amizade entre ambos. Eles não, naquele momento, se sentiam muito poderosos e não tentaram nem esconder esse grau de relação. E ficou muito claro todas as tentativas. Na verdade, a minha representação fala de vários momentos em que esse juiz me perseguiu politicamente, buscava me incriminar, buscava inventar história a meu respeito, e até que culminou, nas vésperas da eleição, um movimento claramente político-eleitoral inaceitável do Poder Judiciário. Então, eu não estou aqui esperando reparação. A eleição passou, perdi, já teve até outro, Cláudio Castro ganhou no primeiro turno, enfim, está fazendo o seu trabalho, eu estou aqui como prefeito, mas essas coisas precisam servir de exemplo para frente, para que aqueles que tentem se arvorar a se meter no processo democrático, político-eleitoral, entendam que não é esse o papel de um juiz, não é esse o papel de um magistrado. Sim. É como, aliás, a absoluta maioria, totalidade quase, dos magistrados fazem. Então, é óbvio que eu celebro essa decisão, foi fruto de uma reclamação que eu fiz. Eu acho que essas coisas foram ficando claras ao longo do tempo. O que eu posso dizer é o seguinte: tem muita coisa nessa história que eu acho que não chegou a conhecimento público ainda, mas esses processos são sigilosos. E o que eu posso garantir, Vinícius, enquanto chegavam releases oficiais aí para vocês, e eu entendo a cobertura que a imprensa fazia, nós tendo a nossa honra atacada permanentemente, o jogo embaixo, por trás, era muito pesado. Então, eu não posso falar mais do que isso, mas o jogo foi muito absurdo. As pessoas, certos personagens das sombras, eu não estou dizendo que era todo mundo sério na Lava Jato, que, enfim, não tinha que ter sido gente presa, que todo mundo injustiçado, nada disso. Claro que houve corrupção, claro que problemas aconteceram, mas esses absurdos são inaceitáveis. Eu passei aqui durante 4 anos, toda hora surgindo uma delação, quando você ia ver a delação do sujeito, na hora que eu estava, Eduardo Paes é corrupto, o cara dizia, não sou. Esse caso que se ganhou destaque aí na minha reclamação, o ex-secretário de Obras presta 3 depoimentos, aliás, é convocado para 4 depoimentos em 2 semanas antes da eleição, em 3 ele nega, no último, faltando 48 horas, 72 horas, ele inventa uma história, e pouco tempo depois é solto. Então é esse tipo de coisa que não dá para aceitar. Eu quero aqui reiterar a minha fé, minha confiança
nas instituições da República Brasileira, nas instituições democráticas, e que esses casos têm que ser punidos exemplarmente, da mesma maneira que aqueles que se corromperam, que roubaram, que desviaram recursos públicos, também têm que ser punidos dentro da lei, dentro do devido processo legal, de maneira exemplar. Perfeito. Prefeito, só para encerrar, o senhor confirma o encontro com o advogado ou não se recorda desse encontro? Eu disse aqui que existem coisas que ainda vão surgir, né, e chegar a conhecimento público da ação desse ex-juiz agora aqui no Rio de Janeiro. Prefeito, obrigado mais uma vez pela presença. Parabéns para nós, parabéns para nossa cidade. Parabéns para o Rio de Janeiro, parabéns a todos os cariocas. Volte sempre, a rádio sua. Volte sempre. Isso. Obrigada, Obrigado, um prefeito. abraço. 10 horas e 42 minutos, Vinícius Dônola. Vamos falar de trânsito rapidinho, porque hoje a gente ainda tem Guto Graça. Então o intervalo é rápido e a gente já volta. Fica aí, ouvinte. Seu caminho.